Conexão cérebro-intestino, microbiota intestinal no recém-nascido. A conexão cérebro-intestino constitui um sistema integrado entre sinalização neural, hormonal e imunológica pela qual a microbioma intestinal poderá influenciar o desenvolvimento cerebral e suas funções. Esse sistema é bidirecional e, por meio dele, o cérebro poderá influenciar a motilidade intestinal, a produção de mucinas e as funções imunes intestinais, como a modulação da produção de citocinas pelas células imunes da mucosa intestinal. Como pode-se observar na figura 2, a modulação da função cerebral e seu desenvolvimento pela microbioma intestinal ocorrem por sinalização imune, com a participação de citocinas pré- e anti-inflamatórias, quimiocinas e células imunes, além das vias endócrinas e neurais. No sentido inverso, o cérebro poderá influenciar o intestino por meio de neurotransmissores e modificações nos níveis de cortisol, motilidade e permeabilidade intestinal. Também é importante considerar que diversos componentes nutricionais poderão influenciar essas conexões. O cérebro, dessa forma, pode ter efeitos sobre a composição e as funções da microbioma intestinal por meio do sistema nervoso autônomo, modulando a motilidade, o trânsito, as secreções e a permeabilidade intestinal, e também pela secreção de hormônios que podem modular a expressão gênica microbiana. As evidências da existência dessa conexão baseiam-se em vários estudos, entre os quais destacam-se os resultados de estudos experimentais e clínicos, como identificação do desenvolvimento de ansiedade em camundongos após infecção por Campylobacter jejuni, normalização de comportamentos de depressão após administração do probiótico Bifidobacterium mongum em ratos junto com alterações dos níveis de noradrenalina e de corticotrofina no cérebro. Produção por lactobacilli e bifidobactérias do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico relacionado à ansiedade, que foi evidenciado em seres humanos. Duas importantes revisões sistemáticas confirmam esses resultados. Na revisão realizada por Suzuki e colaboradores, 32 foram avaliados 11 estudos, que incluíram 4.239 recém-nascidos pré-termo, dos quais 427 apresentaram enterocolite necrosante. O risco de ocorrência de retardo de desenvolvimento foi maior nos recém-nascidos que tiveram enterocolite necrosante e ainda mais elevado nos recém-nascidos que foram submetidos à cirurgia. A revisão sistemática realizada por Reis e colaboradores, que analisaram 7.843 recém-nascidos pré-termo, sendo 821 com enterocolite necrosante, também confirmou esses resultados. Além dos estudos citados, somam-se os relatos de manifestações clínicas, como estresse ou depressão, que podem influenciar a evolução de doenças crônicas intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que reforçam essa conexão. Também tem sido proposto que a microbioma intestinal possa ter efeitos diretos sobre o desenvolvimento cerebral por meio da intensificação de inflamações sistêmicas associadas à ocorrência de desbioses, que irão intensificar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que pode enfraquecer as barreiras intestinais e a barreira sangue-cérebro. Além disso, a microbiota poderá estimular a produção de neurotransmissores pela microbioma intestinal, como serotonina, melatonina, ácido gama-aminobutírico e dopamina, com influências sobre a função cerebral. Considera-se que a regulação dessa sinalização seja feita por duas barreiras, que são: barreira intestinal, constituída por uma camada de células epiteliais interligadas pelas tight junctions ou ligações estreitas, firmes, e a camada de muco com imunoglobulina secretória e peptídeos antimicrobianos, que pode modificar sua espessura e composição, em função da presença de determinados produtos microbianos, no sentido de reforçar sua defesa antimicrobiana, prevenindo inflamações intestinais, ou até de promover uma tolerância imunológica. Barreira sangue-cérebro, entre o sistema circulatório e o fluido cerebroespinhal do sistema nervoso central, constituída por células endoteliais cerebrais também conectadas por ligações estreitas. A microbioma intestinal pode modificar a permeabilidade dessa barreira, por meio da modulação da expressão de proteínas nas conexões intercelulares. Estudos pré-clínicos têm sugerido que ácidos graxos de cadeia curta também são importantes nessa sinalização. Dos inúmeros fatores que podem influenciar a constituição da microbioma intestinal, como o tipo de parto e uso de antibióticos, a nutrição neonatal, especialmente a alimentação pelo leite materno, está entre os principais deles.
Sua importância decorre das relações do leite materno com melhores evoluções de neurodesenvolvimento em longo prazo de recém-nascidos pré-termo relatadas na literatura ao longo do tempo.